como eu já comentei com vocês, nós temos ali a África, ela é muito rica, porém, essa riqueza, essa utilização dos recursos que a África tem, os principais solos férteis do continente, eles estão aonde? Eles estão nas mãos de grandes produtores monocultores, né? Ou seja, nas mãos dos grandes fazendeiros da África, certo? Aonde que o restante da população, a população que mais tem ali a necessidade na produção agropecuária, que é o que mais gera empregos ali no continente, o que que acontece? Eles ficam ali, os pequenos produtores, eles ficam com as áreas mais degradadas, né? O solo mais pobre, o solo menos fértil, onde que precisa o quê? O incremento de muitas tecnologias para quê? Para que esse solo possa produzir. Tecnologias essas que são voltadas ao quê? Correção de solo, né? Para que possa ter uma produção maior ali no continente africano. Porque o continente africano, gente, a parte onde que é savana, o solo é parecido com o cerrado. É um solo mais pobre, que nem no cerrado brasileiro, por exemplo. Para você ter a produção no cerrado, é necessário fazer toda uma correção do solo, devido ao solo ser muito ácido. Por isso que as árvores que nós temos ali na região do cerrado e na savana africana, elas são parecidas, tá? Que é um solo parecido, é um solo mais empobrecido. É um solo ali que falta nutrientes. Por isso que a maior parte é coberta ali por gramíneas e árvores retorcidas, né? Árvores uma longe da outra, de médio porte, são meio retorcidas. Essa é a característica ali da savana africana e do cerrado brasileiro, que na verdade o cerrado é conhecido como a savana brasileira, certo? Aí a gente entra na exploração dos recursos minerais, tá? Aonde que nós temos ali os blocos, né? Aonde que possui a maior exploração desses recursos minerais. Lembrando que o continente ali, ele passou por um processo de nacionalização, né? Das reservas de petróleo, né? Das reservas minerais e ainda principalmente ali do petróleo. Eles passaram ali por uma parte de nacionalização, aonde que os países africanos eles começaram a ter o quê? Eles começaram a explorar essas riquezas. Porém, mesmo explorando, eles fizeram o quê? Parcerias com companhias locais e empresas estatais, tá? Porque essas empresas estrangeiras elas continuam dentro do continente africano, tá? Porém, essa riqueza que gera esses recursos minerais, ela acaba não indo para as mãos da população ali que tem mais necessidade, sim, continua por uma pequena parte da elite africana, tá? Ou também, né, das empresas que têm ali bases de exploração no país, tá? Então, continua, não muda muita coisa, por mais que as empresas estatais estão ali trabalhando, né, estão explorando os recursos, não muda muita coisa do que já estava acontecendo antes. Lá na página 389, nós temos um texto, África do Sul, potencial extrativista, eu vou ler para vocês. A África do Sul está entre os principais exportadores de diversos minerais metálicos estratégicos, pois tem em seu território um dos maiores depósitos do mundo, tá? O complexo ígneo de Bushveld. Nessa região encontra-se consideráveis quantidades de cromo, tá? A África do Sul é o maior produtor do mundo no cromo, e a posição de destaque no ranking de produção de cobalto, níquel, ouro e diamante, além de diversos metais raros do grupo da platina, tá? Utilizados para produções de ligas metálicas e que tem no complexo ígneo de Bushveld, sua principal fonte conhecida da Terra. O país ainda abriga reservas de gás natural e petróleo exploradas economicamente, e o setor extrativista não apenas impulsiona suas exportações, como alimenta o parque industrial mais diversificado do continente. Então, é na África do Sul que nós temos ali essa diversidade, né, da exploração de minerais, tá? Além da economia industrial ser bem diversificada, assim como no Brasil. Claro que é um pouco menos que no Brasil, mas ela possui, comparando aos outros países africanos, ela possui ali uma grande quantidade, possui ali uma indústria, né,
mais diversificada do que as outras regiões, tá? Da África subsaariana, a gente tem que lembrar o quê? Que a África do Sul é o país mais desenvolvido, por isso que ela atrai muito o quê? Muitos imigrantes ali da região, próximos, né, imigrantes próximos para o país, certo? Aí a gente entra no extrativismo ilegal, tá? O extrativismo ilegal e o comércio ilegal. Então, gente, a Angola e a Nigéria são os principais países exportadores de petróleos. E nisso há o quê? Há denúncias de corrupção envolvendo desvios das receitas de exportação. Gente, quando existem a Nigéria, como nós trabalhamos, né, ela há muitos conflitos internos, tá? Por quê? Porque há muitas etnias em um mesmo local e essas etnias não têm ali não conseguem se fazer com que o país ele se torne um país homogêneo onde que não há conflito. Então isso acontece muito, tá, gente? Por isso que a gente tem o quê? Essas denúncias de corrupção, porque ainda continua tendo a exploração ilegal, né, dos minerais, tá? Nessa questão do petróleo, esse desvio das receitas de exportação, ele está envolvido no quê? Nos governos locais. Então, os governos instalados na Angola e na Nigéria, eles acabam ajudando esse processo ali do desvio, né, das receitas da exportação do petróleo. Os recursos explorados ilegalmente são destinados ao mercado negro internacional, né, ainda que nós temos ali falta de investigação sobre esses envolvimentos e existem ali grandes empresas transnacionais que estão envolvidas com esse recurso ilegal, né? Esses minerais explorados ilegalmente. Por quê? Porque envolve ali bilhões de dólares, né? Você não precisa, quando você tem ali uma forma ilegal no mercado, o que acontece? Você acaba não pagando os impostos, não acaba mandando ali a parte para o governo, e sim fica tudo para a empresa, né? Por isso que gera ali bilhões de dólares. Um exemplo disso é o luxuoso mercado mundial de joias e diamantes, que é o principal produto ali, onde que nós temos essa exploração ilegal, tá? Os diamantes, eles na região da África existe ainda muito diamante, gente. Isso dali acaba o quê? Acaba gerando interesse do mercado internacional. Por isso que a gente tem o quê? Por isso que tem esses recursos, eles são destinados ali no mercado negro internacional, tá? Devido a essa quantidade de diamantes que possui no continente africano. Os diamantes ali explorados, eles são por mão de obra escrava, tá? Na Libéria e Serra Leoa tinha o destino como a Europa. Então, o principal destino desses diamantes explorados, eles vão para onde? Gente, o destino é a Europa. Por quê? A Europa é próximo, o continente ali africano. Então, eles têm esse destino. E ali nós temos o quê? Quem comanda todos esses destinos, toda essa questão, são quem? São as grandes milícias, né? Que possuem também lá na África, assim como nós temos aqui no Brasil, as milícias que comandam ali no Rio de Janeiro, comandando o Rio de Janeiro. É a mesma forma. Essas milícias, elas acabam o quê? Elas acabam rendendo ali lucro, né? E acabam se dividindo entre quem são os comandantes, tá? Então, esses diamantes, eles passam ali, pessoas são escravizadas, tá? Para terem essa retirada desses diamantes, elas recebem uma pequena quantidade referente ao trabalho que eles exercem. Metais raros provenientes de zonas controladas por milícias rebeldes na República Democrática do Congo são usados para a fabricação de celulares e produtos, né? Celulares e produtos ali eletrônicos, tá, gente? Então, esses materiais também, tá? Figuram nesse cenário que alimenta esse extrativismo ilegal, né? Esse extrativismo do comércio ilegal da África, tá? Assim como nós temos e continua ali, né? As milícias e os milícias rebeldes, aí eles acabam o quê? Que nem eu falei para vocês quando nós estudamos lá a República Democrática do Congo, que existiam ali as milícias que acabavam capturando ali jovens para fazer parte do exército dessas milícias. O que acontece? É para isso, né? Para eles continuar
tendo ali o poder, sempre tendo ali o controle de determinada área onde que eles possam fazer uma possível extração, né, de algum produto. No caso ali a gente tem aqui a extração de material para fabricação de celulares, metais, né, são raros para a fabricação de celulares e outros produtos eletrônicos, né, que utilizam esse mesmo material. A riqueza ali gerada pela exploração mineral não resulta em investimento nos serviços públicos de saúde e educação. Gente, não tem ali um investimento, claro, os países são países jovens, mas não tem aquele investimento a longo prazo, né? Que a gente faz ali, que é nem o pré-sal. O pré-sal até então era o quê? Ele era um recurso que 50% das riquezas era para ser gerado na educação e 50% na saúde, tá? Coisa que não vai acontecer, porque foi mudada a lei. Então, nós temos ali essas riquezas que são exploradas na África, elas não vão resultar em investimentos para os serviços públicos de saúde, educação e até segurança para a população. Por quê? Porque se eles tivessem essa mudança, né, a mudança ali no investimento, a população iria melhorar de vida, mas eles não estão pensando nisso, né? Então, a longo prazo, essa exploração excessiva, ela vai causar uma perda valiosa na renda, por quê? Porque quanto mais for explorado agora, menos esses recursos minerais a longo prazo eles vão estar se extinguindo, né? Vai estar acabando. Por quê? Porque não vai ter mais onde explorar. Vai acabar uma renda que seria valiosa ali para a população, para o desenvolvimento socioeconômico da população, vai acabar ali a curto prazo, né? Devido a essa grande exploração que está tendo. Por isso que ainda temos muitos países dependentes, né, da economia baseada no extrativismo mineral, e essas receitas variam de acordo com a flutuação dos preços, tá? A economia em vários países ela é baseada no extrativismo, gente. E isso daí, principalmente na África, onde que eles não têm ali uma parte da economia do extrativismo, outra parte da agricultura, outra parte da indústria, que nem no Brasil. No Brasil, por mais que a gente passe ali por momentos de crise, o que acontece? Nosso país ele tem o quê? Ele tem a agricultura, ele tem o extrativismo, ele tem a pecuária, ele tem a indústria, né? Ele tem o setor terciário. Então, quando a indústria não está bem, mas a agricultura está bem, a gente consegue equiparar a balança. A gente não fica ali só dependendo de de um único setor da economia, tá? A gente tem vários setores da economia que estão trabalhando ao mesmo tempo. Então, se alguma coisa não está indo bem, temos outra parte da economia que está indo bem. E aí a gente tem a receita do país, ela acaba ficando equilibrada. A gente tem um equilíbrio das receitas e não é o que acontece ali em países que só dependem de um único setor da economia, que nem o extrativismo. Só depende do extrativismo, claro, se os preços caírem, lógico que a receita do país vai cair também, e aí entra em crise, entra em colapso. É dessa forma que acontece. Além disso, nós temos os impactos ambientais envolvidos, né, na exploração desses recursos minerais. Por quê? Com a exploração dos recursos minerais, eles utilizam o quê? Metais pesados, né, como o mercúrio, para fazer o processo ali de separar tanto o ouro, principalmente ali os diamantes, é utilizado metais pesados. E esses metais eles não têm um destino correto, eles utilizam mesmo ali na água dos rios e entram dentro dessa água. Isso dali causa o quê? Sérios danos para a saúde dessa população, tá? Então, por isso que eles têm ali péssimas condições de trabalho, né? Principalmente ali nas minas a céu aberto, tá? E os baixos salários, né, que esses trabalhadores eles recebem. Então, por isso que é falado que é um trabalho escravo ainda, devido à quantidade, à remuneração que essas pessoas tenham, tá? Aqui nessa imagem, nós vamos ter os recursos minerais como ouro, diamante, cobre e metais raros, que são explorados ilegalmente por milícias e grupos que controlam as áreas de produção em alguns países africanos. A exploração de diamantes em Serra Leoa é praticamente toda controlada por milícias e traficantes. Dessa maneira, os benefícios dessa exploração não são aproveitados pela maior parte da população.
Então aqui nós temos a fotografia, né, de uma mina de exploração ilegal de diamante na Serra Leoa. Então é dessa maneira, as pessoas elas acabam ali cavando, né, acabam procurando ali diamantes, né. Muitas vezes elas passam o dia, cavam e não encontram nenhum diamante. Eles ganham também por produção, tá, gente? Tranquilo, pessoal? Até aqui? De boa? Continuando a crescente indústria africana, então, com a independência dos países ali nas décadas de 50 e 60, né, que nós tivemos ali após o fim da segunda Guerra Mundial, os países, como eu já comentei com vocês, os países europeus, eles acabam entrando ali em crise e os países africanos, eles acabam aproveitando esse momento para garantir a sua independência. E isso, houve o quê? Houve projetos voltados para a industrialização, que passaram a receber altos investimentos nesse período. Porém, o que aconteceu? Devido ao mau executamento e envoltos de denúncias de corrupção, alguns desses projetos não saíram do papel, tá? O que resultou ali a longo prazo resultados limitados no continente, né? Apresentando ali o menor nível de industrialização. Quando se tem que nem a independência da África, né, que teve um processo de descolonização muito tardia, existem ali projetos para que o continente comece a evoluir. Porém, o que acontece? Esses resultados eles ficam limitados por quê? Devido ali à grande corrupção que existe no continente. Tá? Então, essa corrupção que possui no continente fez o quê? Fez com que os resultados fossem limitados. Né? E o continente ficasse ali no menor nível de industrialização. Nas últimas décadas, houve um crescimento industrial em vários países africanos, tá? No qual a maioria deles ainda segue dependendo de produtos industrializados de outros países, né? Por mais que houve ali o desenvolvimento, alguns países ainda apresentam ali esse déficit, né? O maior crescimento industrial ali são denominados por companhia transnacional ou conglomerados formados por poderosas elites locais, tá? Então, o continente africano ele ainda depende de produtos industrializados, tá? De outros locais, certo? Porque o continente não é capaz de produzir ainda. E aqui a gente tem um comparativo da composição do PIB de diferentes países, tá? Então, a gente vai ver aqui, no Congo, República Democrática do Congo, 47% vem da indústria, tá? 34% serviço, 18% da agricultura. Dessa forma que está a característica do PIB, né? O Produto Interno Bruto do Congo. Já no Egito, 56% dos serviços, indústria 31%, 13% da agricultura. Tá? Então vocês veem a diferença. Já na África do Sul, observam a África do Sul. Olha a diferença da África do Sul, que é um país mais industrializado. Serviços 69%, indústria 28%, agricultura 3%. Então, quanto mais industrializado o país menos ele vai depender da agricultura no PIB. Tá? Por quê? Porque os commodities eles têm um valor menor agregado. Tá? Por isso, e o setor de serviços é o que possui o maior valor agregado. Então, os impostos arrecadados pelo setor de serviços, ele é maior. Então, a gente tem aqui uma indústria já mais moderna, por quê? Porque ela vai utilizar uma maior parte ali de robôs, certo? Então, no setor ali do PIB, na composição do PIB, 28%, 69% de serviço, 3% agricultura. Então, dessa forma que a gente vê ali como que um país ele começa a se desenvolver. Tá? E por que na agricultura 3%? Gente, a gente tem que ver a questão o quê? A agricultura, quanto mais mecanizada, menos renda vai gerar para a população, né? Para quem trabalha nela. Então, a maior parte da renda fica só para o proprietário, certo? Os países da África Islâmica ou África do Norte, né? São os mais industrializados, são aqueles que ficam ali acima do deserto do Saara. São os mais industrializados, onde possui a presença de indústrias voltadas ao extrativismo mineral.
Nigéria e Angola têm as economias ligadas principalmente ali à produção de combustível e plástico, né, que vem ali da economia petrolífera, além do destaque para a agroindústria na Angola e têxtil e alimentícia na Nigéria. Então, a agroindústria está crescendo muito na Angola, tá? E a têxtil e alimentícia na Nigéria. Então, vocês observam que já está começando a ter uma introdução de outros gêneros, né, da indústria, da economia, não ficando só focada em uma única, em um único setor da economia. A Argélia e a Angola se destacam pela significativa participação da indústria no PIB, tá? Então a gente já tem ali na Argélia e na Angola o PIB já está se destacando. E a África do Sul, né, como a gente vê, tem o parque industrial mais moderno e diversificado, tá? Que nem a gente observou isso mesmo na composição ali do PIB, né, desses países. Onde que a gente vê que a África do Sul ela possui esse parque industrial mais moderno e diversificado. Aqui a gente vê uma área portuária na cidade de Oran, Argélia, em 2017, em que a participação da indústria no PIB do país foi de 36%. Então tem uma participação bem significativa da indústria. Para finalizar, para a gente finalizar, a África do Sul, ela é rico, tem um rico setor extrativista, tá? Alimentando matérias-primas no parque industrial, infraestrutura e infraestrutura desenvolvida. Então, por isso que ela se mantém ali como principal país ali da África, né? Como o mais desenvolvido da África, certo? Então, ali faz parte ali do processo, desde o processo de colonização. O futuro do desenvolvimento industrial africano depende ali de investimentos públicos, mercado consumidor pouco expressivo e a baixa disponibilidade de mão de obra qualificada. Gente, aqui a gente entra naquela questão, né? Se não tem aquele desenvolvimento, aquele investimento na educação e na saúde das pessoas, essa mão de obra qualificada ela vai depender muito dos outros países, os países desenvolvidos. Por isso que a gente vai ter ali uma grande quantidade de pessoas que vêm de fora para trabalhar na África, né? Principalmente essas empresas transnacionais. Eles vão ter, a população africana vai ter aquele trabalho mais pesado, o trabalho braçal mais pesado para fazer, enquanto que se eles tivessem uma educação ali de qualidade e tivessem cursos técnicos para se qualificar, a própria população poderia ser essa mão de obra qualificada, e coisa que não acontece. Falta investimentos públicos ainda, né? Precisa investir mais. O mercado consumidor da própria África ele é pouco expressivo, por quê? Porque a população não tem renda, não tem condições ali de estar comprando, certo? Então, para isso, o governo o governo ali dos países africanos ele tem que reorganizar toda a estrutura pública, toda a estrutura de sua população. Ele tem que começar a fazer primeiros investimentos públicos seriam no setor da educação e da saúde, para ter uma população saudável, para ter uma população consumidora. Para daí você começar a dar emprego para essa população, né, ajudar essa população a abrir mais renda, tanto nos diversos setores ali, tem o setor do turismo, né, que a África depende bastante. O governo tem que fazer esses investimentos para ir abrir o mercado consumidor para ele ficar expressivo e não ser pouco expressivo. Fazendo toda essa organização, o continente ele consegue se desenvolver, tá? Porque uma população que tem ali renda, que gera renda e gasta, ela acaba gerando o quê? Recursos financeiros para o governo através dos impostos. Tendo o governo arrecadando cada vez mais impostos, ele consegue investir cada vez mais na área pública. Então ele consegue investir, devolvendo ali para a população, certo? Conta com aspectos que podem ser vistos como potências para o seu desenvolvimento econômico, isso continente africano, tá? A classe média em ascensão em alguns países, população jovem economicamente ativa. Então, gente, a África ela tem tudo para se desenvolver nos diferentes setores da economia. Primeiro, são países jovens, né? Elas podem ali ter esse desenvolvimento econômico, elas podem virar potências também.
A classe média ela está em ascensão em alguns países. Por quê? Os países que estão tendo investimentos, que eles investem nas diversas áreas ali da Europa, eles estão conseguindo se destacar. Essa classe média ela está conseguindo crescer, mas isso precisa o quê? Precisa de investimento público primeiro. Aí a classe média ela consegue ter essa ascensão. Ela possui a África possui uma população jovem comparado com a Europa, a África, as Américas, né, alguns países das Américas. A população da África é uma população jovem, é uma população ali que está economicamente ativa. Essa população, eles têm que aproveitar esse potencial dessa população para quê? Para gerar renda, para gerar emprego, para colocar essa população para trabalhar. Colocando para trabalhar, o país vai girando, vai rendendo. Nem que eles começam a fazer obras públicas para colocar essa população no mercado de trabalho. Começando ali investindo em obras públicas, colocando essa população no mercado de trabalho, essa população tendo salário, eles começam a desenvolver o quê? O setor terciário. Por quê? Porque a população que está trabalhando ali nas obras públicas, né, que eles começarem a fazer, elas vão conseguir entrar no setor, elas vão começar a gastar mais, elas vão ter um poder aquisitivo maior, e aí começa a desenvolver o setor terciário. Desenvolvendo o setor terciário, aí começa a ter o quê? Empregos no setor terciário. Abrindo empregos no setor terciário, começa a desenvolver cada vez mais a economia. E aí vira aquele giro, né, que a gente fala. A população ela começa a ter o quê? Ela começa a ter renda, ela começa a gastar, e aí o governo pode começar a investir mais, né? Porque vai entrando mais dinheiro no caixa do governo. O governo não vai só depender de uma única fonte de renda, que no caso a maior parte dos países africanos depende do quê? Do extrativismo mineral, certo? E daí começa a girar dinheiro ali através de outras partes dos setores econômicos. Ok, minha gente? Só para finalizar, eu vou ler o textinho que tem lá sobre a matriz energética da África, para a gente ver como que está a matriz energética da África. Tá? Tanto as indústrias como as residências, elas dependem de energia elétrica, e o continente africano é mundialmente reconhecido por falhas no fornecimento de energia, certo? Atualmente, sua matriz energética depende de hidrelétricas exploradas por países que aproveitam a existência de grandes bacias hidrográficas e rios de planalto. Para a gente ter ali a energia hidrelétrica, nós dependemos do quê? Rios de planalto, porque rios de planície, eles têm o quê? Eles não conseguem... eles não têm correnteza para girar as turbinas, para geração de energia. O gás natural é utilizado para a produção de energia elétrica na África do Sul, que além disso é o único país da África subsaariana a ter na energia nuclear uma das fontes de energia elétrica. Alguns países, como o Quênia, estão desenvolvendo projetos relacionados ao uso de fontes de energias como geradores eólicos, que nem a gente tem aqui no Parque Eólico da região do Lago Turcuná, tá? Para isso, fizeram parcerias com investidores internacionais, mas os resultados ainda são limitados, né? Por quê? Porque para você instalar energia eólica, precisa ter o quê? Um valor econômico muito alto, porque é muito caro a gente instalar uma energia eólica em um determinado país, e precisa de estudos para ver se você vai ter ali o vento suficiente para rodar essas turbinas eólicas, né? Para esses geradores eólicos, para ver se eles conseguem fazer o processo ali da energia. Certo, meu povo? Página 393. Vamos anotar lá a atividade para vocês fazerem depois. Página 393, questão número 2, tá? Vocês podem fazer. A questão número 3, na página 394. E a questão número 5. A 4 não precisa, tá? E a questão 5. Segunda-feira a gente corrige essas 3 questões e eu já vou lançar lá na plataforma para vocês postarem elas, tá? Aí vai ser a última nota de trabalho ali referente às atividades de trabalho. Qual que é a página, prof? Página 393 e 394. Segunda-feira eu corrijo com vocês rapidinho. Aí eu começo a falar da presença chinesa da África. O capítulo ele não é muito extenso, mas é bastante coisa para falar. Aí eu falo com vocês a presença chinesa na África e o crescimento das cidades e os problemas urbanos, que daí a gente termina na quarta-feira.
Se eu não conseguir fazer a revisão, o que eu vou fazer? Eu vou gravar uma aula para vocês, tá? Eu acho que não vai ter tempo de fazer revisão para avaliação. Eu gravo uma aula de revisão e posto na plataforma para vocês terem essa aula de revisão. Aí quem quiser pode assistir a aula de revisão, que daí eu vou disponibilizar no YouTube para vocês, ok? Professor, Oi. essas atividades que a gente vai fazer precisa postar na plataforma? Isso, mas depois corrigir, tá? Vocês fazem, a gente corrige na segunda, aí depois eu libero para vocês postar na plataforma, tá bom? Fechou? Gente, vou liberar vocês, falta um minutinho ali, tá? Façam as atividades, não fiquem sem fazer. Segunda-feira nós corrigimos e aí depois a gente posta na plataforma para eu ir fechando a nota de vocês, ok? Combinado? Beleza? Falou, galerinha. Até mais. Bom final de semana, que a gente só se vê segunda agora. Tchau, tchau, gente. Beleza, valeu. Tchau, professor. Falou.